Você está tendo a experiência de assistir aulas no ambiente virtual? Você acredita que é possível aprender de forma remota em ambientes virtualizados? Como deve ficar a escola no pós-pandemia? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para pensarmos juntos como será a escola do futuro. Já está valendo a segunda promoção do canal do Guaral, o livro Cultura Negra, em 2 volumes. Para você participar, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos essa novidade. E poste aqui no comentário, quero participar da promoção. Maiores detalhes, eu vou estar lançando um vídeo especial sobre isso. Você pode pegar no card aqui em cima, ok? Fique sabendo sobre essa nova promoção do canal do Guaral. O sorteio vai ser no dia 11 de julho, numa live que nós vamos fazer. Com a expulsão dos jesuítas do governo de Dom José I, sob a liderança do Marquês de Pombal, eles foram expulsos tanto de Portugal quanto do Brasil. E esse processo educacional que começava aqui na colônia ficou completamente acéfalo. Com a chegada da família real, as primeiras universidades aparecem aqui, ainda muito restritas à questão da engenharia e da medicina e do direito, que até então quem se formava como bacharel em direito tinha que estudar na Europa, sobretudo nas universidades portuguesas. A partir do primeiro reinado, começa a se pensar a relação da questão da educação no Brasil. Mas somente no segundo reinado, isso já na segunda metade do século XIX, que as escolas públicas começam a ser pensadas para cá. A primeira foi o Pedro II, no bairro de São Cristóvão. Mas se a gente pensar esse conceito de escola pública, ainda não era bem para as classes populares. Sim, para uma classe média e uma classe média alta. Entrar numa escola dessa era dificílimo, por conta dos concursos públicos que existiu, que era uma espécie de funil, já era uma espécie de vestibular lá no final do século XIX. Só abrindo uma janela, o imperador Dom Pedro II adorava ir lá na escola e gostava de assistir às provas orais, ficava sentado lá no alto do auditório, sempre gostou e incentivou as artes e o ensino no Brasil. A virada do século XIX para o XX trouxe novidades nessa questão das escolas, sobretudo o aumento da população urbana. Isso vai transformando e impactando a sociedade. A questão das escolas normais para a formação de professores. A questão das escolas primárias também surgindo nesse contexto. E no período republicano, nas primeiras décadas da República no Brasil, os estados foram convocados a pensar em reformas educacionais. Naquele momento, não existia uma centralização administrativa, e sim, cada província, naquela época era como se chamavam os estados, pensava a sua rede educacional. Essa realidade veio mudar com a chegada de Getúlio Vargas no poder. E uma das primeiras medidas, ainda no governo provisório, no início dos anos 30, foi a criação do Ministério da Educação e Saúde. A saúde estava junto com a questão da educação. Mas nesse momento cria-se um sistema educacional que valia para todo o território nacional. As nomenclaturas começam a aparecer, primário. Teve uma época que tinha o chamado admissão. Olha, isso tem muito tempo. Seria uma série depois do 4º ano primário, preparatório para entrar no ginásio. E depois do ginásio, ia-se para o 2º grau. O 2º grau só veio a ser chamado já depois dos anos 70. Antes, ainda teve um tempo que se chamava colegial, dividido em científico, clássico ou normal. Até o início dos anos 70, essa nomenclatura apareceu. E na década de 90, mais precisamente em 96, com a chegada da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, criou-se a nomenclatura ensino médio. Em relação à educação infantil, esse nome e conceito aparece a partir dos anos 60, 70, quando, sobretudo as mulheres de classes operárias, precisavam colocar as crianças em creches. Esse processo de educação infantil tinha tanto para as
escolas particulares, de classe média alta, e as populares, a partir das creches. Na Constituição de 88 é que se torna, de fato, um direito de toda criança de estar na escola. E com isso, as mães podiam sair mais tranquilamente para trabalhar. Nesse momento, a educação infantil começa a ser um importante processo de construção de conhecimento para as nossas crianças, tanto na rede pública quanto na rede particular. Esse momento que nós estamos vivendo tem sido muito desafiador para nós, professores, em todos os níveis, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, primeira, segunda fase, no ensino médio e no ensino superior. Nós estamos tendo que rever as nossas práticas. Além da questão tecnológica, das novas plataformas, tem sido muito importante também uma inflexão sobre a importância e a função do ensino, da educação. Aliás, queria pensar com vocês em relação a isso. Educação. Às vezes me incomoda um pouco essa ideia, porque será que é função da escola educar o aluno? Percebo que essa função é uma função da família. Não cabe à escola, na minha concepção, educar o indivíduo, e sim trabalhar a socialização dele, as noções de cidadania, direitos, deveres e, principalmente, a função fundamental da escola é a construção de conhecimento que tenha significado, que seja importante para que ele seja um indivíduo, em qualquer profissão que ele venha a exercer, e possa desempenhá-la da melhor maneira possível, de forma criativa, inovadora, participativa e cidadã. Então, que tal mudarmos de Secretaria de Educação, Ministério da Educação, a Secretaria do Conhecimento e o Ministério do Conhecimento? Talvez fizesse mais sentido e dividíssemos melhor essas funções. Educar é com a família, formar valores e construir conhecimento é com a escola. Talvez já seja uma primeira pista importante para a escola do futuro. Um futuro que já estamos no século XXI, mas parece que as tendências pedagógicas ainda continuam um pouco amarradas em séculos anteriores. As 3 linhas pedagógicas mais importantes, a tradicional, a liberal e a progressista, parece que insistem ainda em estar dentro dos ambientes escolares, sobretudo a prática tradicional. E aí a gente lembra de novo dos jesuítas. A ideia do professor no centro da sala, em algumas escolas tem até um tabladinho, e os alunos sentados, ouvindo, enfileiradinhos, ouvindo, sugando o mestre. Esse modelo prevaleceu por muitos e muitos séculos, e em muitas escolas ainda é o modelo atual. A ideia da pedagogia liberal já trazia uma outra pegada, digamos assim, sobretudo porque era um aprendizado ou uma construção de conhecimento para a elite. As práticas do construtivismo, por exemplo, faziam com que aqueles indivíduos tivessem mais conhecimento e saber operacionalizar aqueles conhecimentos em suas futuras carreiras profissionais, em sua estrutura de vida. Era, de certa forma, uma diferença, uma novidade em relação à pedagogia tradicional, mas era também um modelo bem direcionado à formação de uma classe média, que reproduziria os valores de uma sociedade extremamente injusta na divisão de seus bens e riquezas. Uma outra tendência era progressista, que seria a ideal para a escola pública, sobretudo a questão da crítica aos conteúdos. Você já reparou que quando falamos na linguagem da pedagogia, ou até mesmo os pais, vocês pais de alunos, qual é a grade curricular da escola desse ano, dessa série? Grade? Não passa uma ideia de algo que é aprisionado? Olha, adoraria ter as chaves para abrir essas grades e soltar a imaginação para que possamos construir conhecimentos de qualidade. Como? Talvez mudando a questão, sobretudo na escola pública. O aprendizado a partir de problemas. Criação de situações problema.
Num determinado período em que eu estava na direção da escola, uma escola do estado, a gente estava com problema no ar-condicionado, então ele não parava de pingar direto. O que nós solucionamos? Um balde para a água, pelo menos, jogar nas plantas. Mas eu pensei aquilo, por que não esse fato, esse acontecimento que era visível para toda a comunidade escolar, não poderia se transformar num objeto de aprendizagem? Como assim? Por que não? E eu cheguei a sugerir isso ao professor de física. Pega uma turma, uma das suas turmas, e vamos estudar uma forma de solucionar esse problema. Ele achou interessante, falou, vou pensar, mas não pensou. Pena, porque poderíamos ali ter um projeto que os alunos se envolveriam com uma questão, problema, e como solucionar aquele problema. Seria aprendizado para a vida e não só para passar no Enem. Aliás, a escola tem perdido essa dimensão e muitas vezes desconfio de que ela mata futuros cientistas, futuros intelectuais, futuros artistas. Às vezes isso acontece até na família. Quando o seu filho pequeno lhe pergunta, pai, por que o céu é azul? Sei lá. Ou não responde, ou não pesquisa junto. Mas isso é mais grave quando acontece na escola. Professor, professora, por que o céu é azul? Ah, isso só no ano que vem que você vai saber. Poxa, se eu tenho essa dúvida nesse momento, por que só no ano que vem? Ou daqui a 3 anos, 4 anos, no ensino médio? Se a gente esquece das coisas de um dia para o outro, que dirá em 3 anos, 4, 10 anos? A partir do momento que aquela curiosidade fosse satisfeita e alimentada, quem sabe ali não teríamos um futuro cientista, alguém que hoje poderia estar pesquisando e encontrando, por exemplo, a vacina do coronavírus. A dúvida é o princípio da sabedoria, já dizia Aristóteles, e essa ideia é que deveria mover novamente as escolas, sobretudo as escolas públicas. Nosso público da escola pública merece se tornar mais crítico, observador e perceber que a sociedade que lhe cerca vai exigir dele muito esforço para poder vencer o que a meritocracia desenha como se fosse o normal. Não pode ser normal se as oportunidades não são iguais. Portanto, é preciso reinventar a educação. Talvez as escolas particulares já estejam nesse caminho tecnológico, com os seus laboratórios de informática e os próprios alunos com a disposição de ferramentas que usualmente eles já utilizam na sua vida cotidiana. Mas na escola pública esse delay é muito maior. Então precisamos diminuir essa distância e fazer com que os nossos alunos sejam conectados a partir da sua realidade, da sua vida, do seu cotidiano, dos seus exemplos de família e a partir daí construir conhecimento. Os currículos devem ser repensados e nesse momento que estamos tendo que migrar para uma virtualização, é a hora de fazer com que boa parte dos nossos alunos desenvolvam e apontem o que eles querem aprender. Óbvio que temos um problema, sobretudo para os alunos da escola pública, que é a dificuldade de ter a tecnologia, de ter uma internet quase ilimitada. Tudo isso tem sido motivo de dificuldade de avançarmos nesse ano letivo. Mas essa é a hora de a gente pensar o que pode ser a escola do futuro. Como ajustar partes, onde aprender seja mais importante do que ensinar. Até porque essa equação já acabou. Eu ensino, logo o aluno aprende. Não acredito mais nisso. Acredito no professor, que é uma espécie de maître, que oferece as opções do cardápio e o aluno, com sua curiosidade instigada, e que vai fazer dele um cidadão para o mundo. A escola do futuro está sendo construída nesse momento. E nesse novo normal, eu espero que ela se torne predominante. Após esse processo de capacitação na marra de professores e adequação dos alunos, pergunto a vocês, qual deve ser o modelo de sistema educacional no pós-pandemia? O tradicional, o híbrido ou o completamente virtualizado?
As escolas vão mudar a sua linha pedagógica no pós-pandemia? Quero mandar um abraço para Márcio Augusto, meu amigo, que também tem um canal no YouTube, visitem lá. Leonardo Moré, que também está para lançar um canal aí, boa sorte, Leonardo. Um abraço para o meu amigo Anderson Oliveira, professor, Luiz Marcelo Ferrari, Joaquim Fagundes, Silvia Gomes e Gabriel Hermida, da Atlética da Universidade Veiga de Almeida, curso de Turismo da Tijuca. Grande abraço a todos. Esse vídeo é em homenagem a um dos maiores pedagogos do Brasil, Rubem Alves.